A palavra como imagem. Antes de apresentar a produção artística de Marco Gonçalves e Ana Cris Rosa, que recebo em minha galeria, tomo a liberdade de fazer uma pequena digressão a respeito do núcleo de interesse que norteia essas duas pesquisas autônomas, mas ao mesmo tempo bem integradas num diálogo bastante interessante. Primeiro, defino aqui imagem como uma possibilidade de representação e ou interpretação daquilo que se vê ou se sente, enquanto palavra é tradução, uma transposição de um sistema de signos para outro. A tradução, por sua vez, podendo ser restritiva ou defectiva, envolve uma ideia de transcriação diante da inexistência de termos correlatos ou mesmo de armadilhas como falsos cognatos, cristalizações ideológicas, restrições cognitivas ou vozes implícitas no discurso. Assim, traduzir implica criação, não sendo mera transcrição para um novo código. A imagem, embora não esteja livre de distorções e dependa de repertório individual, é essencialmente escrita, e escrita ancestral, já que a linguagem formal derivou da visual. A primeira grafia do mundo foi desenho, pintura, que informa, mas também cria, uma vez que vem da mente humana como expressão de um pensamento coletivo. Na medida em que é linguagem, constitui-se de ideia alheia ou coletiva que se toma como própria. É no uso capião dos símbolos que compõem a escrita imagética onde reside nossa forma de recriar o mundo. É registro e interpretação ao mesmo tempo. Há sempre a intermediação do grafador, do artista que viu e, na medida em que sentiu, constatou, refletiu, registrou, finalmente imortalizou. A imagem não é tradução das palavras, mas a traição das mesmas, a subversão daquilo que poderia ser, mas não é. Imagem é encantamento, primeiridade, enquanto palavras carregam em si uma dura formalidade que as remete ao âmbito do ser, sendo excluídas do poder ser. Cabe ao poeta, ao artista, articulá-las de maneira a lhes devolver a essência, a possibilidade de significar para além do literal. Surgem daí figuras de linguagem para lembrar que palavra também pode ser imagem. A escrita ornamental, sobretudo a árabe, nos remete a esse campo nebuloso onde palavra e imagem se confundem. A poesia, por sua vez, é palavra travestida de imagem, é um trompe-l'œil. Nesse contexto, é interessante pensar no movimento infantil da escrita, na evolução do grafismo infantil. Já em tenra idade, a criança se depara com a necessidade da alfabetização e a intencionalidade do seu registro vai mudando de direção. O que era só a expressão de um impulso sensório-motor vai paulatinamente se modificando e se transformando naquilo que chamamos de pré-escrita. Ela aparece ali em meias gratujas, logo que a coordenação motora fina permite que a criança segure o agente riscador em forma de pinça. Surgem movimentos em formas de cumes sucessivos, sugerindo uma espécie de escrita, sem letras, um movimento imitativo de um texto corrido. Na sequência, algumas letras aparecem em ordem aleatória ou quase. A impressão é que quanto maior a palavra, maior a sucessão de símbolos. Mas esses símbolos, embora formais, ainda não têm valor sonoro ou semântico. São ainda sequências imitativas, sem cadência, sem significado que possa ser vocalizado ou decifrado. Porém, existe em intensidade e intencionalidade, estão ali para comunicar ou manifestar essa vontade.
chamamos escrita pré-silábica, a qual se sucede a silábica alfabética e a alfabética. Esta última acaba, de certa forma, com muitas potencialidades do poder ser para ser representativa, mais ou menos exata daquilo que se quer dizer. Mas a realidade é que a linguagem é uma grande fonte de maus entendidos. Pretende esclarecer, mas enfrenta dificuldades ao chegar aos ouvidos e olhos ávidos ou precipitados. A sistematização retira sua espontaneidade e aquilo que era desenho vira escrita. Essa escrita é agora colocada em dúvida na imprecisão de parecer símbolo, mas ser imagem. Nos deslizes entre essas duas possibilidades se encontra a pesquisa artística de Marco Gonçalves e Ana Cristina Rosa, dois artistas que dividem o ateliê e a vida, compartilhando possibilidades de uma nova linguagem híbrida, dotada de um formato ancestral entre o cuneiforme, o criptograma, o ideograma ou o hierógrafo, ludibriando o leitor que espera desvendar a mensagem pelo viés da tradução, mas se vê envolvido por uma quase escrita que lhe abre possibilidades para ir além do símbolo, permitindo um mergulho entre figura e fundo, desenho e suporte que sugere, mas não determina, devolvendo a possibilidade de simplesmente poder ser. Imago, a alegoria do símbolo.